estados e municípios poderão vacinar contra a Covid-19 sem autorização da Anvisa. Com mais de 7,1 milhões de casos da Covid-19 e 184 mil óbitos, autoridades planejam a imunização contra o novo coronavírus, SARS-CoV-2, para conter o contágio. Diante desse cenário, o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou, de forma preliminar, que estados e municípios possam adotar, no país, vacinas já autorizadas por uma agência reguladora estrangeira, conforme previsto em lei. Pela primeira vez, Brasil registra mais de 1.000 mortes pela Covid desde setembro. Vacinação obrigatória. Veja como a lei brasileira entende a questão da Covid-19. Plano de vacinação nacional conta com 4 imunizantes, veja quais. No entanto, a decisão tomada nesta sexta-feira, 18, depende de alguns fatores, como a demora da aprovação de uma vacina contra a Covid-19 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Nesse caso, estados e municípios só poderão recorrer a essa regra, quando a Anvisa levar mais de 72h para avaliar um pedido de registro feito pelo fabricante da vacina e já aprovado em outros países específicos. Em casos específicos, estados e municípios poderão adotar vacinas contra a Covid-19 sem autorização da Anvisa, imagem, reprodução/Tierdemann/Pechels. Além disso, foi autorizado que os estados e municípios possam importar e adotar, de forma autônoma, vacinas com registro na Anvisa, somente no caso de o governo federal não cumprir o Plano Nacional de Vacinação PNI, contra a Covid-19, divulgado nesta semana. As decisões ainda passarão pelo plenário do STF para ser referendada, ou seja, devem ser votadas pelos demais ministros até obter maioria. Agências reguladoras estrangeiras. A questão decidida preliminarmente pelo ministro foi embasada na Lei 13.979, de 2020, proposta pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada. Pensada para ajudar no enfrentamento da Covid-19, a lei traz uma série de ferramentas para se controlar o aumento de casos de coronavírus e também envolve questões sobre o universo da vacinação, como a obrigatoriedade. Segundo a lei aprovada, 4 agências estrangeiras poderiam emitir autorizações de uso de imunizantes que poderiam ser replicados no Brasil, em casos excepcionais. São elas: Food and Drug Administration FDA, dos Estados Unidos, European Medicines Agency, EMA, da União Europeia, Pharmaceuticals and Medical Devices Agency PMDA, do Japão, e National Medical Products Administration NMPA, da China. Nesses casos, a lei permite a autorização excepcional e temporária para importação e distribuição de quaisquer materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa considerados essenciais para auxiliar no combate à pandemia do coronavírus, desde que registrada em pelo menos uma dessas agências. Além disso, é a mesma lei que estabelece o prazo de 72 horas para a agência brasileira. Vacinação contra a Covid-19 pode não depender da Anvisa no Brasil, imagem, reprodução/Bio-Oxford/Unsplash. De acordo com o ministro Lewandowski, o ideal seria que a vacinação contra a Covid-19 ocorresse através do PNI, de forma nacional, mas ele também destacou que o STF tem ressaltado a possibilidade de atuação conjunta das autoridades estaduais e locais para o enfrentamento dessa emergência de saúde pública, em particular para suprir lacunas ou omissões do governo central. Independente da decisão, será fundamental considerar as evidências científicas e análises estratégicas em saúde. Nova MP em votação. Em paralelo a essa decisão do STF, a Câmara dos Deputados aprovou nesta sexta-feira, 18, um texto base para uma medida provisória, MP, sobre a compra e distribuição de vacinas contra a Covid-19. A proposta, que ainda precisa ser aprovada pelo Senado e sancionada pelo presidente, fixa o prazo de até 5 dias para a Anvisa autorizar o uso emergencial de um imunizante já aprovado por outras agências reguladoras. Caso não seja feito no prazo, os estados e municípios terão autonomia para adotá-la. Pode parecer estranho a nova solicitação de até 5 dias para autorização, enquanto atualmente vigora 72h, mas não. Assinada nos primeiros meses da epidemia, a lei atual só é válida enquanto durar o estado de calamidade pública, ou seja, até o dia 31 de dezembro de 2020.
caso não seja prorrogado. Dessa forma, a AMP é uma garantia de que a Anvisa manterá a regra de agilizar a licença de uso de vacinas contra a Covid-19 no país. Além disso, o texto inclui mais 4 agências reguladoras internacionais como referência para o Brasil na validação de vacinas. São elas: Health Canada, HC, do Canadá, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, do Reino Unido, Coreia Disease Control and Prevention Agency KDCA, da Coreia do Sul, e Ministério da Saúde, da Rússia. Outra vantagem da MP é que ela garantirá a participação do Brasil no Programa de Acesso Igualitário para Vacinas contra a Covid-19, liderado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o COVAX Facility. Isso porque, sem a nova medida, o país teria que aguardar a aprovação da Anvisa para poder importar qualquer imunizante, a partir do ano que vem. Como o prazo geral da agência é mais longo, estimado em 10 dias, isso poderia afetar negociações com laboratórios estrangeiros. Vacinação pode ser obrigatória. Na quinta-feira, 17, o STF concluiu o julgamento em que, por 10 votos a 1, autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a Covid-19, o que faz da imunização obrigatória no território brasileiro. No entanto, a decisão não é sinônimo da vacinação forçada da população e ninguém pode ser coagido a se vacinar. Segundo o ministro Lewandowski, é flagrantemente inconstitucional a vacinação forçada das pessoas. Entretanto, a saúde coletiva não pode ser prejudicada por pessoas que deliberadamente se recusam a ser vacinadas. Nesses casos, a obrigatoriedade se dá através do acesso, ou não, a programas governamentais, por exemplo. No mesmo julgamento do STF, a maioria dos ministros rejeitou recurso com o objetivo de desobrigar pais de vacinarem os filhos, independente do coronavírus. Fonte: O Globo e G1, 1 e 2. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixe seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau.